vamos iniciar, né, irmãos, a nossa lição de hoje, que tem o tema santificação e o título Santificação, comprometidos com a ética do Espírito. O texto nós já lemos em Hebreus 12, 14. E a lição de hoje, ela tem 3 tópicos principais, que é, primeiro, a santificação no Antigo Testamento, como se santificava, né, no Antigo Testamento. Segundo, como se santificava a santificação no Novo Testamento, a santificação no Novo Testamento. E o último ponto, aplicação da santificação hoje. Então, nós vamos ver o que é a santificação no Antigo Testamento. Segundo, o que é a santificação no Novo Testamento. E terceiro, o que é a santificação hoje. Então, a lição está dividida dessa maneira. O objetivo da lição de hoje, o propósito da lição, né, o que a lição quer que nós aprendemos hoje é que nós venhamos aprender que nós devemos ter um compromisso com a santificação, que o comentarista ele chama aqui de ética do Espírito, que é a santificação. Então, no primeiro ponto da lição, que nós vamos ver a santificação no Antigo Testamento, nós vamos ter uma breve apresentação do que era. No segundo, uma pequena explicação da santificação no Novo Testamento. E, por fim, ver como que nós aplicamos a santificação no último ponto na nossa vida hoje. Então, o ponto central da nossa lição é que é preciso ter uma vida santa para nós estarmos de acordo com a ética do Espírito Santo. Então, vamos iniciar a nossa lição vendo a verdade prática, que traz um resumo do que seria a santificação. Então, veja bem, a verdade prática está dizendo o que é santificação. A verdade prática vai responder. Santificação é. Então, o que é a santificação? A verdade prática está respondendo. Santificação é especialidade do Espírito Santo. Então, nós vemos que a santificação, quem primeiramente faz, quem santifica é o Espírito Santo. Segundo, a santificação é instantânea, ou seja, o que é algo instantâneo? É algo dado na hora, ou seja, algo recebido. Então, em primeiro momento, quem é que dá a santificação? É aquele que é santo. E quem é santo? É o Espírito, que já tem o nome de santo, o Espírito Santo. E como que ela é dado? Ela é dada de forma instantânea, ou seja, na hora, pá, ficou santo. O cara é pecador, pá, na hora ele fica santo. Mas tem um ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo, ela sendo na hora, recebida instantaneamente, agora tem ao mesmo tempo, ela é progressiva. Ou seja, ela tem um início que é dado ali na hora. E que hora que é dada a santificação? Na hora que a pessoa aceita Jesus. E ela é progressiva, ou seja, ela aumenta. Ela vai aumentando gradativamente. Ou seja, a pessoa se torna santa, mas ela vai se tornando gradativamente mais santa. Ela é progressiva, tem um progresso. Ela aumenta, pois acompanha, veja bem, ela cresce, o crescimento
espiritual. Então, a santificação ela é dada pelo Espírito, que é santo, ela é dada, mas ela cresce, ela aumenta. Então, essa ideia que nós devemos de ter. Então, sabendo disso, vamos entrar agora na santificação no Antigo Testamento. Como era a santificação no Antigo Testamento? A santificação no Antigo Testamento. Vamos lá. Vamos abrir a Bíblia lá em Levíticos, no capítulo 10, versículo 10. Eu vou pedir para a irmã Elândia abrir lá em Levíticos, capítulo 10, versículo 10. A irmã Rosemary em Ezequiel, capítulo 22, versículo 26. E a irmã Carmen em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1. Então, no Antigo Testamento, nós temos três palavras que traz a ideia da santificação no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a primeira palavra que traz a ideia de santificação é a própria palavra santificação. É a palavra santificação. A segunda palavra é a palavra consagração. E a terceira palavra é a palavra purificação. Então, no Antigo Testamento, santificação está atrelada à ideia de santificação, a própria palavra em si, a palavra consagração e a palavra purificação. Então, na primeira palavra, santificação, o comentarista ele coloca 3 versículos para dar exemplo. Então, o primeiro versículo é o versículo que nós falamos agora de Levíticos, capítulo 10, versículo 10, que a irmã Rosemary, a irmã Elândia vai ler. Levíticos 10, 10. Então, aí eu vou ler aqui, que diz assim, primeiro versículo, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Então, essa palavra santificação, ela está ligada à palavra separação. Santificação, então, significa separar o imundo do limpo. O santo, que é o já separado, do profano. O profano não é necessariamente aquilo que é pecado, mas é aquilo que é comum. O profano é aquilo que é comum, aquilo que é de todo mundo, aquilo que é comum a todos. Então, essa palavra profano é aquilo que é comum. Santo é aquilo que não é de todos, é aquilo que é reservado. Então, quando a palavra de Deus ela coloca a palavra santificação, essa palavra santificação ela está ligada à palavra separação e à palavra
diferença. Agora, isso no livro de Levíticos, como nós vemos, né? Agora, o versículo de Ezequiel, no capítulo 22, 26, a irmã Rosemary. Então, veja bem, aí está vendo, de novo, a mesma ideia. Os sacerdotes, eles não fazem diferença entre o santo e o profano. Profano é aquilo que é comum. E eles não fazem, eles não promovem a diferença. Aí continua, irmão Ismael. Então, veja bem, profanar é não santificar o nome do Senhor. Então, Deus está falando, então eu sou profanado no meio deles, ou seja, tornado comum. O outro versículo que tem a mesma ideia é 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1. A irmã Carmen vai ler. Então, lê novamente esse daí, que agora, por exemplo, no versículo que nós lemos em Levítico, está falando das coisas. Das coisas. No versículo que a irmã Rosemary leu, está falando das coisas também, de separar coisas. Agora, no versículo que a irmã Carmen está lendo, não está falando de coisa, de objeto, está falando de pessoa. Aí lê novamente. Aí agora, e consagraram Eleazar. Aí essa palavra consagrar, que vai ser a próxima palavra que a gente vai ver, é santificar. É a mesma coisa. É separar. Separar. Nos dois versículos que nós lemos, nós estamos falando de objetos, de separar objetos, coisas. Agora, nesse versículo que a irmã Carmen está lendo, é separar, santificar pessoa para um serviço que não era comum, que era de levar a arca. Ou seja, não poderia ser qualquer pessoa, tinha que ser pessoa separada, que não fosse comum, ou seja, não poderia ser qualquer pessoa. Aí, continua, irmã Carmen, para finalizar o versículo. Então, para guardar a arca, tinha que ser, não poderia ser qualquer pessoa, tinha que ser uma pessoa exclusiva para aquilo, só para fazer aquilo, ou seja, uma pessoa separada. E é essa palavra separação, então, significa santificação. Santificação, no Antigo Testamento, tem o significado de separação. Separar objetos e separar pessoas. Agora, no Antigo Testamento, como nós já vimos a irmã Carmen falar, outra palavra que significa santificação é a palavra consagração. Eu vou pedir para o pastor Emanuel abrir lá em Levíticos, no capítulo 27, versículo 28 e 29. E o irmão Altair, em Êxodo, no capítulo 28 e o versículo 3. Outra palavra que nós vemos é a palavra consagrar. Consagrar é colocar algo exclusivo para Deus. Exclusivo para Deus, ou seja, separar para Deus. Santificar é separar do imundo, separar do profano. A palavra santificar ela tem esse sentido de separar do imundo, separar do profano. A palavra consagrar tem o sentido de separar para alguém, ou seja,
separar para alguém. E no caso aqui é separar para Deus, para serviço de Deus, seja pessoa, seja objeto, seja possessões, ou seja, patrimônio. E isso está lá em Levíticos, capítulo 27, versículo 28 e 29. Aí o pastor Emanuel pode ler. Aquilo que é consagrado ao Senhor, seja, como o pastor Emanuel falou ali, homem, animal, campo, possessão, não poderá ser resgatado, ou seja, uma coisa no Antigo Testamento que era santificada a Deus, não poderia depois ser usado no profano, ou seja, para as coisas comuns. Aquilo que era consagrado para Deus devia ser exclusivamente para Deus, não podia ser usado em outras coisas. Porque se fosse usada, certamente morreria, certamente morrerá. Então, nós temos dois significados aqui. Primeiro, santificação significa separar do imundo, separar do profano. Consagração significa separar para uso de Deus, exclusivo de Deus. Agora, o irmão Taí vai ler lá em Êxodo, capítulo 28, versículo 3. Então, veja bem, a veste de Arão, que a veste é o quê? A veste é objeto. Veste é o quê? É o objeto. A veste de Arão ia fazer o que com Arão? Santificar Arão. Essa palavra santificar Arão, a veste santifica, significa o quê? Separaria Arão dos outros, ou seja, ia fazer uma diferença. O único que ia ter vestes igual de Arão, quem era? Era o próprio Arão. Ninguém ia ter uma veste igual a de Arão. Então, ele ia ser separado, diferente dos comuns, dos outros que eram iguais. O que é consagração? É diferenciar, é fazer com que nós não se tornamos iguais aos outros. É separar, é diferenciar, é não tornar igual, é tornar diferente. Quem é diferente não é igual. Arão não ia ser igual aos seus irmãos. Arão ia ser diferente. E o que ia diferenciar Arão? Eram as vestes. Agora, novamente, irmão, tá aí, lê lá em Êxodo 30, 30. Êxodo capítulo 30, versículo 30. Que vai falar da santificação também no Antigo Testamento. Lá, nós vimos que a veste ia separar, ia diferenciar Arão das outras pessoas de Israel. Ia separar do povo de Israel. O povo de Israel não ia ter a mesma veste que Arão. Então, a veste ia santificar Arão. Depois, mais para frente, uma outra coisa ia santificar Arão. Agora, não seria mais a roupa de Arão, a veste de Arão. O que ia santificar Arão? A unção. A unção. Antes, primeiro, a roupa ia ser diferente, que era visível. Agora, outra coisa que ia santificar, ia separar para o serviço, para administrar o sacerdócio. Administrar o sacerdócio é o quê? É para trabalhar, para servir. O que ia santificar é essa palavra aqui, consagração, separar para Deus, separar para o serviço. Nós vimos aqui dois significados para a santificação. Primeiro, separar
do imundo, separar do profano. Segundo, separar para o serviço a Deus, que é consagração. E agora, irmão Altair, lê o 28 do mesmo capítulo 30, lê o 28 e o 29. Aqui nós estamos vendo a santificação de coisas, a separação de coisas que Deus estava falando, que eram os vasos, a pia que ia ser colocada no templo. Essas coisas, elas iam ser, aí a Bíblia fala, santíssimas. Santíssimo é mais do que santo. Toda vez que nós vemos essa palavra santíssimo, é porque é mais do que santo. Elas iam ser separadas. E tudo que tocar nessas coisas seria santo. Quem tocasse na pia, quem tocasse nos vasos, se tornariam santo. Aqui nós temos duas coisas. A santidade relacionada ao serviço para Deus, ou seja, para fazer alguma coisa para Deus. Todo aquele que trabalha para Deus, então ele é santo. E a santidade naquilo que se refere a se separar do mundo. É dois tipos de santificação, vocês perceberam? Primeiro, separar do mundo é uma coisa, mas quando nós estamos separados do mundo, não significa que você está trabalhando para Deus. Eu posso não pecar, mas eu posso não trabalhar para Deus. Eu posso ser santo no sentido de não estar misturado com o mundo. Aqui, no Antigo Testamento, você tem não estar misturado com o mundo, é um tipo de santificação. Trabalhar para Deus é outro tipo de santificação. Deu para entender? Então, santificação, consagração. Consagração, trabalhar para Deus. Santificação, se separar do mundo, das coisas comuns. E o último tipo aqui que nós temos de santificação no Antigo Testamento é chamado de purificação. Purificação é a pessoa o objeto está imundo, aí você lava e ele se torna puro. Então, veja bem, primeiro, separar do comum. Comum é o mundo, separado do comum. Segundo, servir a Deus, trabalhar para Deus, outro tipo de santificação. E agora, terceiro tipo de santificação. A coisa está suja, você lava, ela se torna limpa. Que era a terceiro tipo de santificação aqui, que é a purificação. Vamos abrir, eu vou pedir para a irmã Elande abrir em Isaías, no capítulo 6, versículo 3. A irmã Marli em Abacuque, capítulo 1, versículo 3. A irmã Carmen em Salmo 51, 10. E o pastor Emanuel em Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Então, agora é a purificação que é o último tipo, que é tornar puro, limpo, é ser limpo. Quando nós estamos limpos, significa que nós estamos santos, santificados. A purificação aqui é o ato de tornar a pessoa limpa, ou seja, aquilo que está sujo é lavado e se torna limpo, ou seja, purificado, então santo. Amém? Então, essas é o sentido de purificação. Aí a irmã Ilândia vai ler Isaías 6, 3. Essa
purificação, essa purificação, ou seja, algo que está sujo, algo que está sujo, se torna limpo, a Bíblia chama de purificação. Purificar é limpar. Só há limpeza se houver sujeira. Então, nesse caso, por exemplo, de purificação, de santidade no sentido de purificação, só existe quando existe sujeira. Aí a irmã Elândia leu o caso de Isaías, por exemplo. Aí a gente vê Deus como santo, santo, santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, 3 vezes santo. Quando Isaías ele vê a pureza de Deus, ou seja, aqui está falando de santificação não no sentido de servir a Deus, não está falando de santificação não no sentido de não ser comum, está falando de santificação no sentido de limpeza, de pureza. Aí quando Isaías ele vê a pureza de Deus, o que ele faz? Aí ele fala, aí lê a irmã Elândia, o versículo 5. Isso, até aí tá bom. Então, ele fala, quando ele vê a pureza de Deus, ele fala que ele é impuro, ou seja, que ele não é puro. Que ele tem lábios que não é puro, ou seja, que eles têm lábios sujos. E que ele mora junto com o povo de lábios sujos. Quando ele vê a pureza. E agora ele vai ser limpo, ou seja, nesse tipo de santificação só pode existir se houver impureza. Se não houver, não vai haver. E agora, quando ele reconhece que ele está sujo, o versículo 5, aí, no versículo 7, ele é limpo. Ou seja, agora no versículo 7 ele vai ser santificado, ou seja, purificado. Purificado. Terceiro, purificação. Então é o terceiro sentido de santidade no Antigo Testamento. É bem claro o sentido de a santificação nesse sentido de purificar. Nós vemos a santidade com aquilo que nunca pode se tornar impuro, nunca, que é o primeiro sentido que nós vimos. Segundo sentido, a santificação no serviço, quando nós somos separados somente para servir a Deus. E o terceiro, que é quando a pessoa está imunda, ela está suja e agora ela vai ser purificada, que é diferente do primeiro sentido. No primeiro sentido, nunca pode haver impureza. No segundo sentido, era impuro, mas agora é separado. E agora, no terceiro sentido, era imundo e agora vai se tornar limpo. Então, os 3 sentidos de purificação. Abacuque 1:3. Contenda e litígio. A iniquidade, a destruição, a violência, a contenda e o litígio, que é briga na justiça, tudo isso que está falando aí são impurezas. Agora, mais um sentido de impureza. Mais 2 versículos para a gente encerrar esse terceiro subponto. Salmo 51:10. Então, criar um coração puro, o que o salmista estava falando?
Se ele está pedindo para Deus criar um coração puro para ele, significava que o coração dele era impuro. Senão não tinha sentido dele pedir um coração puro, se ele tivesse um coração puro. Então ele estava pedindo o que ele necessitava, que era o coração puro. Isso significa que o coração dele era impuro. A santificação é a troca, é a limpeza. Ou seja, ele estava pedindo para Deus limpar o coração dele, tirar as impurezas. E isso é santificar no Antigo Testamento. E o último é Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. O pastor Emanuel vai ler. E aqui é o mesmo sentido de santificação, no sentido de purificação. Ou seja, de se tornar algo que é imundo, algo que é sujo, em algo limpo, em algo que é imundo, em algo que é purificado. É o sentido, os 3 sentidos de santificação que nós encontramos no Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento mostra que a santidade de Deus ela é refletida nas coisas, nos lugares, nas pessoas e também no serviço, ou seja, no servir a Deus. Amém? O primeiro tópico da nossa lição, que no Antigo Testamento nós temos 3 significados para a palavra santificação, que é a santificação, consagração e purificação. No manual da igreja, isso está registrado também na página 392, tem a seguinte pergunta: quais são os significados da palavra santo? Aí lá tem o significado de separação, dedicação, purificação, consagração e o outro significado, serviço. Esse primeiro tópico da revista está também no Manual da Igreja, na página 392, com o significado de cada palavra. O que significa separação, dedicação, purificação, consagração e serviço. Agora vamos para o segundo tópico da lição. A santificação no Novo Testamento. No Novo Testamento, a santificação ela vem por meio da Trindade, ou seja, por meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segundo subponto, ela tem uma natureza, a santificação, e o terceiro subponto, a santificação é uma necessidade. O segundo subponto da nossa lição também está no Manual da Igreja, que é a pergunta de número 682. Quais são os aspectos da santificação? Quem é que santifica? Nós já falamos. Quem é que santifica o homem? Quem é que santifica o crente? Nós já falamos. É o próprio Espírito Santo. É o Espírito Santo que santifica. O Espírito que é santo. E em que momento que ele santifica? No momento da conversão, no momento em que nós fomos chamados para o Evangelho, que aceitamos a fé. A partir deste momento, nós fomos feitos santos. Santos no sentido da nossa posição, mudamos de posição. Antes nós estávamos em uma posição, agora Deus nos colocou em outra posição.
essa natureza, ela é chamada de santificação posicional, porque antes nós estávamos fora. A palavra igreja significa chamados. Então, nós somos chamados para uma nova posição, posição de santificação. No nosso manual, isso está registrado lá. Quais são os aspectos da santificação? Aí tem a santificação posicional e instantânea, que é no momento em que nós aceitamos a Jesus, nós somos santos. Mas isso não significa que a nossa vida, a nossa prática, ela seja santa. Essa prática vem depois. No Novo Testamento, santificação tem dois significados muito diferentes. Por exemplo, toda pessoa que crê em Jesus e que aceitou a Jesus como Salvador, qualquer pessoa que é crente em Jesus, ou seja, que aceitou a Jesus como Salvador, ela é santa. Ela é chamada santa no Novo Testamento. Esse é um aspecto da santificação, que é essa santificação da pessoa que recebeu Jesus como Salvador. O outro aspecto é a nossa vida cotidiana, ou seja, é a prática, é a progressiva. Veja bem na leitura bíblica, na verdade prática, isso fica bem claro. Tem a parte instantânea, a santificação instantânea, que todo crente, não importa se esse crente é bom ou ruim, ele é chamado santo. A Bíblia ela não diferencia isso. Crente ruim e crente bom é chamado santo. Só que há uma outra santificação, que a Bíblia chama assim, sem a qual ninguém verá o Senhor, que é essa santificação progressiva de crescimento. Tem um crente que ele é santo, mas ele é santo assim, ele não cresce. Ele é só assim. Mas Deus não chamou para a gente ser só santo assim. Ele chamou para a gente ser santo assim, crescendo em toda a nossa maneira de viver. Por exemplo, lá em a igreja de Coríntios, por exemplo, vamos abrir a Bíblia ali em Coríntios, que isso aqui fica bem claro no livro de Coríntios. A igreja de Coríntios, no capítulo 1, versículo 2, Paulo fala bem assim, a igreja de Deus, de quem é a igreja? É de Deus, que está em Corinto. Agora veja bem, aí ele fala, quem é essa igreja de Deus? Aí ele vai falar, aos santificados em Cristo. Ele está falando de quem? Da igreja. Ele está falando bem claro, ele está falando da igreja de Corinto. Ele está bem claro aí, ele não está falando de outra igreja, de Efésios, da Galácia, não. Ele está falando da igreja de Corinto. A igreja de Deus que está em Corinto, ele está falando bem claro, aos santificados, ou seja, ele está chamando a igreja de Corinto de santificados. Aos santificados em Cristo Jesus. Agora ele vai ser mais claro ainda, chamados santos. Chamados, o que ele está chamando a igreja de Corinto de? Santo. Aí agora, no versículo 11 do mesmo capítulo, ele vai falar assim, porque a respeito de vós, quem? De vós quem? Da igreja de Corinto, dessa igreja que ele chamou de santa. Porque a respeito de vós, irmãos meus,
me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contenda entre vós, ou seja, há contenda entre os santos. Por quê? Por causa da posição. O apóstolo Paulo, ele está chamando a igreja de santa, não porque a igreja ela era santa, separada de tudo, que não tinha problema. Era da posição, porque todos que aceitaram a Jesus é chamado de santo, nesse sentido que ele está falando aqui. O Novo Testamento tem 2 sentidos de santo. Esse é o primeiro que a gente está falando, depois a gente vai ver o outro sentido. Então, esse é o primeiro. E para a gente não confundir, ele está falando, eles eram contendeiros, o pessoal de Corinto. Ele está chamando ele de contendeiro. E agora ele vai ainda piorar a situação, se a gente pode falar assim. No capítulo 3, ele vai chamar a igreja de Corinto de mudana, ou seja, a mesma igreja que ele está chamando de santa, ele vai chamar de mudana. Veja bem, capítulo 3, versículo 3, ele diz assim, porque ainda sois carnais, ou seja, aquele que ele chama de santo, ele está chamando de carnal, ele está chamando de contendeiro. Essa santificação que a Bíblia está falando é por causa da posição, mas é uma santificação que não cresce. O segundo sentido no Novo Testamento de santificação é o sentido de progressão, de crescimento, como nós vimos na leitura bíblica em classe, que está lá em... Aí eu vou pedir o irmão para abrir lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 2. Quem achar, pode ler. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Quem achar aí pode ler. Aí essa santificação aí já é diferente daquela que Paulo está falando. Você percebeu? Essa santificação já está colocando a questão da obediência. Exatamente. Exatamente. Essa parte que o senhor está falando é a pergunta de número 683 do Manual da Igreja, que fala assim, quais são os meios de santificação? Aí está falando a oração, a palavra de Deus, o jejum, a adoração e o batismo com o Espírito Santo. Essa santificação agora, ela já é a santificação progressiva, que é a santificação daquilo que nós fazemos. A primeira santificação que nós vimos, a instantânea, todo crente, ele pode ser o pior crente do mundo. A Bíblia chama ele de quê? Santo. Mas não é essa santificação que nós temos que ter. Nós temos que nos preocupar com a nossa santificação prática, aplicada à nossa vida, que está falando aqui, ligada à obediência. A obediência a quê? Aí o pastor Emanuel já falou aí. A palavra de Deus. A segunda e a mais importante, que é uma necessidade que a revista coloca aí, é a santificação prática, que nós praticamos. E o Pedro, ele fala bem assim, em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 5, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. É para ser. Paulo está falando em Coríntios que todos eram santos, até os carnais eram santos, porque o sentido é diferente, não é o mesmo sentido que Pedro está falando. Pedro agora está dizendo aqui que as pessoas que ele está se dirigindo, elas não são santas. Elas não são santas. Aí agora ele fala, sede vós. Se é para ser, é porque elas não eram. Deu para entender? Ele está falando para elas serem santas. Se é para ser, é porque ainda não é.
Então, ó, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. É essa que é a santidade principal, é na nossa maneira de viver. E não é em alguma, é em toda maneira de viver. Completa, em toda maneira de viver. A santidade, a santificação no Novo Testamento tem a parte que vem do Espírito Santo, que ele nos santifica, e tem a parte que nós também nos santificamos, ou seja, nos separamos do mundo. Amém? Agora a gente vai para o último tópico da lição, a santificação aplicada ao crente. Ou seja, nós vimos a santificação, o que ela significa no Antigo Testamento. Nós vimos o que a santificação ela significa no Novo Testamento. Ou seja, nós vimos que santo tem um significado de pertencer à igreja e tem o significado também de se separar no Novo Testamento. E agora nós vamos ver ela aplicada a nós hoje, a santificação. Primeiro subponto, a comunidade de Jesus. Então, qual é a finalidade da santificação? É que nós nos tornamos iguais a Jesus. Quando nós estamos santificados, nós temos que parecer cada vez, quanto mais santificado, mais parecido com Jesus nós vamos nos tornar. É o caráter de Jesus implantado na vida do crente. Essa é a principal proposta da santificação, é ser parecido com Jesus. A segunda proposta da santificação tem a ver com a vida eterna, que a santificação ela é parte fundamental para a salvação. A Bíblia diz, sem a qual ninguém verá o Senhor. E para ser salvo, nós temos que estar santificando. A santificação, ela é o fator principal para que nós venhamos a ser salvos. Primeiro, a santificação hoje, ela é necessária para nós nos tornarmos iguais a Jesus. E segundo, ela é necessária para que nós venhamos a ser salvos. Agora, finalizando esta parte, nós vemos que a santificação, como o pastor Emanuel já bem disse, ela tem a característica de se separar das coisas do mundo, dos hábitos do mundo, do costume do mundo. O apóstolo Paulo diz assim, que as más conversações, elas corrompem. Corromper é estragar, estraga os bons costumes. O que é corrupção? Corrupção é estragar alguma coisa. A palavra corrupção significa estragar. As conversas má, elas estragam os bons costumes. É necessário que nós venhamos nos abster de certas práticas, né, como o pastor Emanuel falou. E qual é a maneira que nós vamos fazer isso? Já foi falado aqui. O comentarista, ele coloca aí que a santificação ela vem pela palavra, pelo sangue e pelo Espírito. O sangue de Jesus, ele nos purifica, ou seja, nos santifica de todo o pecado. A palavra, ela purifica também.
Jesus fala que a palavra purifica. E o Espírito? O Espírito também, nós lemos que ele também santifica. Essas três coisas que nós devemos de estar atento: a palavra, ao sangue de Jesus e ao Espírito Santo. Para nós entendermos mais sobre isso, no manual da igreja está cheio de versículos falando disso. Na página 390 fala sobre a santificação e vai até a página 393. Vamos ver aqui a página rapidamente. Na página 217. Na página 217. Vai falar da santificação. Santificação é o processo pelo qual, conforme a vontade de Deus, tornamos-nos participantes da sua santidade, que é uma obra progressiva, igual nós falamos, ela é progressiva, ela vai crescendo, progressiva, que ela se inicia na regeneração, ou seja, no novo nascimento que o crente tem, o crente tem parte na santificação do corpo, da alma e do espírito, que é continuada na vida do crente pela presença do Espírito Santo no uso contínuo dos meios indicados, especialmente a palavra de Deus, como nós já falamos que santifica, o autoexame, a renúncia, a vigilância, o jejum e a oração. Santificação é o ato de se separar do pecado e dedicar a Deus. Então não adianta só se separar do pecado, tem que se dedicar a Deus. Separar do pecado, mas não só isso, mas se dedicar a Deus, como o pastor Emanuel também falou. E agora, por fim, para nós finalizarmos, a santificação é um processo, ela continua, mediante o qual Deus está purificando o mundo todo. A gente pensa que não, mas o mundo, hoje, nesse exato momento, ele está sendo santificado. Ele vai sendo santificado progressivamente. Os seus habitantes, que somos nós, não só nós, mas até o pessoal ímpio, também, de certa forma, é santificado. Seu alvo final, qual é o alvo final de Deus? É que tudo, tanto pessoas como o mundo, os objetos, qualquer coisa, tudo, tanto as coisas animadas, ou seja, que têm vida, tanto as coisas inanimadas, que não têm vida, sejam purificados de toda e qualquer mancha de pecado. Com essa finalidade, ele tem proporcionado os meios de salvação, mediante Jesus, que nós já falamos. O sangue de Jesus é o meio, a palavra de Jesus é outro meio, o Espírito Santo é outro meio. Então, ele deu os meios de santificação, mediante os meios de santificação, e no fim dos tempos, ou seja, no final, o que ele vai fazer? O que Deus vai fazer no final? Ele pretende consignar ao fogo, ou seja, mandar para o fogo purifica, consome tudo o que não foi purificado. No final, tudo que não se purificou hoje vai ser purificado no fogo, consumido. Então, tudo vai se acabar no fogo, porque o fogo, ele purifica.
Quem não for purificado hoje para a vida eterna, ele vai ser purificado pelo fogo para a perdição eterna. Ou seja, separado de Deus. Vai ser separado. O inferno é o quê? É a separação de Deus. De uma forma ou de outra, as pessoas vão passar pelo processo da separação, da purificação, querendo elas ou não. Mas o melhor meio de se santificar é hoje. Porque hoje nós podemos escolher se santificar para Deus. No último dia, as pessoas vão se santificar para o inferno, ou seja, se separar para o inferno. Deu para entender? Que santificação significa separação. Então, é isso.